Há 250 anos, ocorria o primeiro passo para a independência do que viria a ser a nação mais poderosa do mundo. A maioria de nós sabemos que 4 de julho é uma data muito importante para os americanos, não é mesmo? Neste dia, celebra-se nos Estados Unidos da América The Independence Day, o Dia da Independência. Ela ocorreu no ano de 1776, quando Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência das 13 colônias que viriam a formar este poderoso país. Mas você sabia que os acontecimentos ocorridos anos antes foram importantes para que os norte-americanos lutassem pela sua autonomia frente à Inglaterra? E foi em 1774, há 250 anos, que ocorreu o primeiro Congresso Continental, o qual foi importantíssimo para o fortalecimento e articulação das colônias que em breve conquistariam a sua independência. Antes de falarmos do Congresso, vamos entender o que se passava no relacionamento entre o Reino Unido e as colônias americanas. Está preparado? Então sejam bem-vindos nesta viagem histórica até a época colonial da América do Norte. Antes da independência, o atual Estados Unidos era formado por 13 colônias dominadas pela Inglaterra, que utilizavam destas para a obtenção de lucros e recursos minerais e vegetais que não tinham na Europa. A Inglaterra também explorava os norte-americanos com taxas e impostos. Um dos impostos mais contraditórios foi o que se estabeleceu após um confronto grave entre britânicos e franceses por territórios americanos. A Guerra dos Sete Anos foi um conflito armado que ocorreu entre a Inglaterra e a França entre os anos de 1756 e 1763. Estas potências europeias disputavam posses de territórios na América do Norte. A Inglaterra venceu a guerra, mas como teve muitos gastos com ela, decidiu a cobrar dos colonos que habitavam as 13 colônias americanas os prejuízos decorrentes das batalhas. Os colonos ficaram muito insatisfeitos com as imposições e realizaram vários protestos contra a metrópole inglesa. E nas últimas décadas do século XVIII, muitas ações e acontecimentos afrontosos entre as colônias americanas e a metrópole britânica dificultavam cada vez mais o relacionamento entre elas. Os britânicos desejavam manter as colônias e seus habitantes cada vez mais obedientes ao parlamento do Reino Unido. Do outro lado, os americanos almejavam o fim da opressão britânica e uma participação mais ativa na política local. O primeiro Congresso Continental, realizado em 1774, foi uma das primeiras iniciativas organizadas das colônias americanas que conduziriam a um processo revolucionário e organizado que culminaria na independência do atual Estados Unidos. Este congresso contou com a presença de 12 das 13 colônias. Reunidos no Carpenter's Hall, na Filadélfia, cada uma das 12 colônias enviaram seus delegados para discutirem sobre o fim dos impostos e das leis e imposições britânicas que colocavam entraves ao desenvolvimento das colônias. Tal reunião gerou uma carta que seria remetida ao rei George III e ao Parlamento do Reino Unido. As leis intoleráveis pelas quais as colônias eram contrárias consistiam em uma legislação que a Grã-Bretanha impôs após o incidente da festa do chá de Boston. Aliás, esta festa deu o que falar. Quer saber o que aconteceu na festa do chá de Boston? Deixa aí nos comentários que faremos um conteúdo especialmente sobre isso. Algumas leis intoleráveis consistiam na exigência do fechamento do Porto de Boston, no julgamento de todos os envolvidos na festa do chá, na obrigação da população das colônias em hospedar as tropas inglesas em suas próprias residências, na impossibilidade de membros reais acusados em penas capitais serem julgados nas colônias, mas sim na Inglaterra, dentre outras. Toda esta situação deixou os colonos americanos bastante revoltados e cada vez mais hostis aos britânicos. O primeiro Congresso Continental pretendia fortalecer a soberania das associações e representantes americanos no tocante aos assuntos locais e também no intuito de cancelar as leis intoleráveis.
Entre os congressistas, haviam dois grupos: alguns mais conservadores, que desejavam a reconciliação pacífica com a Grã-Bretanha, e outros menos moderados, os quais desejavam estabelecer e legalizar os direitos e liberdades das colônias, especialmente para combater os abusos da autoridade parlamentar britânica, e também para manter seus direitos outrora garantidos pelas cartas coloniais e pela Constituição inglesa. Após discussões, os delegados decidiram que, ao invés de pedir a independência, o primeiro Congresso Continental aprovaria e assinaria uma declaração que estabeleceria um boicote aos produtos britânicos, o qual entraria em vigor em dezembro de 1774. Também planejaram a não importação de escravos, o que, na teoria, aboliria o comércio de escravos nos Estados Unidos da América, 33 anos antes dele terminar na prática. Os impactos do Congresso foram notáveis. O pacto entre as colônias de não mais importar produtos britânicos causou uma queda de 97% nas importações dos produtos da Grã-Bretanha em comparação ao ano anterior. George III e o parlamento britânico não ficaram nada satisfeitos com o Congresso e seus resultados. Dessa forma, como represália, alguns meses depois, tropas armadas britânicas destruíram um depósito de armas dos colonos americanos em Concord, no condado de Middlesex, Massachusetts. Isto foi o fato gerador da Guerra da Independência das 13 colônias americanas. As batalhas de Lexington e Concord foram as primeiras de um processo revolucionário que culminaria na Declaração da Independência em 4 de julho de 1776, uma das datas mais célebres da história estadunidense, se não a mais importante. As comemorações do Dia da Independência dos Estados Unidos são marcadas por várias tradições e celebrações. Entre as mais populares estão os piqueniques, churrascos e festas ao ar livre, onde amigos e famílias se reúnem para comemorar. Desfiles com bandas, carros alegóricos e apresentações de várias organizações comunitárias também são comuns em muitas cidades. Uma das tradições mais icônicas são os espetáculos de fogos de artifício, que ocorrem em grandes cidades como Nova York, Washington DC e Boston. E aí, você tinha noção da importância desse congresso para a origem dos Estados Unidos da América como uma nação independente? Gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, aperte o like e continue a nos acompanhar. Estou certo que você se surpreenderá com fatos que aconteceram lá.